Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 320 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. E hoje estou em São Paulo, direto dos estúdios CNF aqui na Avenida Paulista, porque o nosso episódio é mais que especial, começando por esse novo sorriso. Foca aqui. Isso aqui é culpa do meu convidado de hoje, que me apresentou o Instituto Thaís Coy, e eu estou mudando o meu sorriso. Mas sem mais delongas, Pastor César Cavalcante, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Pastor Fábio, uma alegria muito grande participar desse que tem se consagrado aí como um dos principais podcasts cristãos do Brasil, e uma bênção estarmos juntos mais uma vez, e um pouquinho mais fácil para mim hoje, porque estamos em São Paulo, né? Então, maravilha, seja bem-vindo você aqui a São Paulo. Da outra vez eu fiz o seu dirigir, né, pastor? Ô, varão, é que assim, eu ia de moto, é verdade. Eu falei, não, vou de moto, vai ser legal, só que deu um frio e chuva, então tive que ir de carro. Mas foi bênção também, graças a Deus. Foi gostoso demais muito receber. Bom. O pessoal amou a sua vida, e dia 23 de agosto o senhor estará de volta lá em Curitiba, em especial em Fazenda Rio Grande, na segunda edição do Eu Acredito, Imersão no Apocalipse. Glória a Deus, vai ser que Deus abençoe, que seja um tempo de bênção, de crescimento para quem estiver participando. Maravilha. Pastorzão, no podcast que o senhor teve com a gente foi muito especial, porque o senhor deu uma aula sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e tirou muitas dúvidas de muitas pessoas, principalmente nesse conflito de debates entre calvinismo, arminiano, enfim, foi muito forte mesmo, e até hoje o pessoal está comentando, pedindo a volta do senhor. Mas é entendível que a partir do momento que a pessoa ela é salva, encontra Jesus, entrega a vida para Jesus, Jesus o aceita no seu reino, essa pessoa recebe já de imediato o Espírito Santo? É uma ótima pergunta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aquele texto onde ele fala sobre os dons, capítulo 12, em dado momento ele fala o seguinte, todos nós somos batizados no mesmo Espírito. E aí, na sequência, ele começa a fazer algumas perguntas que são retóricas. Ele fala assim, são todos apóstolos? A resposta retórica básica é não, né? Falam todos em línguas? E aí parece também que a resposta também tinha que ser não. Ou seja, parece que não há a construção de que o falar em línguas é a única evidência de alguém que é batizado com o Espírito Santo. Ela é uma construção teológica e não exatamente textual. Ou seja, não há um texto na Bíblia que diga que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso é uma compreensão das pessoas. Então, eu acredito que a pessoa que se converte, Romanos capítulo 8, passa a ser filho de Deus, e o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Então, na conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Eu acredito assim, acho que a base de Romanos, por exemplo, é bem tranquilo defender isso aí. A partir do momento que a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Isso seria o batismo no Espírito Santo, porque existem diversos batismos, né? Existe o batismo de arrependimento, existe o batismo em água, existe o batismo em Cristo, né? O batismo em Jesus, existe também a questão do batismo. Assim, no mínimo 5 batismos a Bíblia fala de forma específica. A partir do momento que a gente se converte a Jesus, já seria um batismo no Espírito Santo? Essa é a divergência entre os pentecostais e os tradicionais. Há diferença entre pentecostal e continuista, assim como a diferença entre tradicional e reformado.
embora eles sejam coisas parecidas, mas não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o continuismo é a ideia de que os dons do Espírito Santo continuam até agora. Desde Atos 2, onde tem a chegada do Espírito Santo, até agora. Isso é o continuismo. O pentecostalismo é a corrente que entende que ela adere ao continuismo, mas ela também entende que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, por exemplo. Então isso é diferente de continuismo para pentecostalismo. Eu me entendo como continuista, porque eu acredito na atualidade dos dons. Agora, creio nos dons de línguas, de profecia, tudo revelação, vai. Deus revela, eu acredito. Agora, eu não consigo defender, eu não consigo encontrar na Bíblia um texto que diga claramente que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas, entendeu? Então, eu entendo que a pessoa pode receber dons do Espírito Santo, e isso é depois da conversão, e eu entendo que na conversão ela recebe o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, o texto de Coríntios 12 que eu citei agora, foram todos batizados no mesmo Espírito. Então, os irmãos que são reformados e os irmãos que são tradicionais, nem todo tradicional é reformado, porque se considera reformado aquele que subscreve basicamente o catecismo de Westminster. Então eles se apresentam como reformados. Nem todo tradicional é reformado. Existe a Igreja Batista, por exemplo, muitas delas elas são tradicionais, mas não são exatamente reformadas ou calvinistas e tal. Então tem uma diferença também. Então, esses irmãos, tanto reformados quanto tradicionais, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece na experiência da conversão. Você é batizado no corpo de Cristo e você é batizado no Espírito Santo. E aí a evidência de falar em línguas não tem essa exigência para considerar uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Entendi. Então você é batizado no corpo de Cristo a partir do momento que se converte, que é o mesmo o batismo no Espírito Santo na visão dos reformados. Certo? Isso, exatamente. Eu acredito... Eu não mato nem morro por isso, tá? Não mato nem morro por isso. O que eu posso dizer é que na Bíblia o continuismo faz mais sentido. E o que eu posso falar sobre isso é que na Bíblia não tem essa condição de quem só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Então, eu sou levado a entender que o cristão é batizado com o Espírito Santo quando ele faz parte do corpo de Cristo, realmente, quando ele é realmente convertido, e que isso não tem exatamente a necessidade dele ter de falar em línguas. Então, ele é batizado pelo Espírito Santo, a partir da sua conversão, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo, e ele está apto para receber dons, incluindo de línguas, ou qualquer outro. Mas o batismo no corpo de Cristo, o que seria? Para regeneração ou só inclusão? O batismo no corpo de Cristo é fazer parte do povo de Deus. Lembra lá do texto de Efésios? Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Vocês estavam desligados de Deus, agora vocês não estão. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Mas agora fomos regenerados. Então, o batismo no corpo seria este ingresso da pessoa que está perdida no mundo e agora ela faz parte do povo de Deus. É a ideia... Lembra da outra vez que a gente conversou? Eu falei sobre a estátua do Nabucodonosor e tal. É a ideia de quem saiu do mundo, do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E essa transferência de um reino de um império para o reino de Deus é o que a gente chama de batismo no corpo de Cristo. Ele agora faz parte do corpo de Cristo. Sai do império das trevas e vem para o reino do Filho. Perfeito, perfeito. E aonde entra o batismo nas águas, o batismo em águas? Já que para fazer parte do corpo é só eu se converter, aceitar a Jesus ou entregar a minha vida para Jesus, eu fui batizado no corpo de Cristo.
E para que então o batismo em águas? Ótima pergunta. Você faz boas perguntas. Eu tento. É o seguinte, o batismo em águas, ele é uma exigência. Jesus Cristo disse, né? Ide, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo, ele celebra, ele tem vários âmbitos. Por exemplo, o batismo ele celebra o ingresso da pessoa, o ingresso público da pessoa no corpo de Cristo. Porque espiritualmente ele não acontece no mesmo momento. Então você se converteu, tal, você vai se batizar, mas tudo bem, você vai se batizar porque você já faz parte do corpo de Cristo. Então esse ingresso espiritualmente já aconteceu, mas agora você vai demonstrar publicamente este ingresso. É o seu comprometimento com a submissão. Vamos lá. Por definição, nenhum ser humano sobrevive embaixo d'água. Então, o batismo significa morte neste sentido. O batismo significa morte porque abaixo da água todo mundo morre. E esse exemplo foi o exemplo petrino, foi o apóstolo Pedro que disse, falando sobre o dilúvio, que ele fala que o dilúvio é um símbolo do batismo, porque no dilúvio todo a planeta foi batizado, ou seja, tudo ficou debaixo d'água e a vida humana sucumbiu nas águas do batismo. E saem do batismo, através da arca, aquelas 8 pessoas. E aí, é muito interessante porque você entrando na água do batismo, é a sua morte, e você saindo da água do batismo, surge como nova criatura. E essa nova criatura é que o apóstolo Paulo vai dizer, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tal. Então, o batismo, ele é este ingresso no corpo de Cristo, um ingresso público no corpo de Cristo. Seria a confissão pública daquilo que você já fez anteriormente. Isso, daquilo que já aconteceu e agora você vai publicamente mostrar para todo mundo o que começa de dentro para fora. O que aconteceu lá dentro é Deus, é o Espírito Santo na regeneração. E agora, que você foi regenerado, você vai oficializar isso publicamente. Você vai se submeter. Quando Jesus vai ao batismo, acontecem várias coisas interessantes. Então, por exemplo, Jesus vai ao batismo. Se você depender do primeiro evangelho, de Mateus, o João Batista pergunta, ele fala assim, mas peraí, eu que tenho que ser batizado por você, e o Senhor vem a mim para eu te batizar? Como assim? E Jesus fala assim, importa que a gente cumpra toda a justiça de Deus. E essa questão é muito interessante, porque assim, do que João Batista está falando, do que Jesus está falando? Quando Jesus está lá se submetendo ao batismo, há um pacto de submissão. Porque Jesus é o último Adão, teologicamente, lá na Bíblia, lá na frente, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Isso é Romanos e tal. O que Jesus está fazendo? Ele está tornando público aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Porque o que o primeiro Adão não conseguiu? Ficar submisso a Deus. Deus conversou com Adão, deu as regras eram claras. A primeira carta de mandamentos tinha uma lei só. Você pode fazer tudo menos essa aqui. E o Adão não conseguiu se submeter. Ele rompeu com Deus. Ele rompeu. Quando Jesus vai se batizar, ele está ali se submetendo publicamente, como homem, ao Pai. Ele vai tornar público aquilo que Adão não deu certo para Adão. E o que acontece na sequência? Na sequência, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então, no batismo, quando você torna público isso, essa regeneração acontece, então você está apto para receber o Espírito Santo. E o second time, eu estou falando isso, mas isso é espiritual, tá, gente? Não tem como você falar assim, então tal hora é a regeneração, e tal hora é não sei o quê, e chega o Espírito Santo tal hora, não é isso. Mas o símbolo, a figura narrativa é muito forte. Jesus se submete ao Pai, ele está ali se submetendo ao Pai,
E quando ele faz isso, ele não está se representando, ele está nos representando, porque ele não tinha pecado. E aí o céu se abre, o Espírito Santo chega, desce sobre ele, e o Pai diz assim: este é meu filho amado e eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Assim como Adão, Deus já se comprazeu em Adão antes da queda, agora ele se compraz em Cristo. Então Jesus é esse filho que se submete. Então o batismo é a nossa declaração pública de submissão. É quando você diz assim: eu estava errado o tempo todo, o Senhor tinha razão, e eu me submeto à sua vontade. Seja feita a tua vontade a partir de agora. Quando acontece esse trato de submissão, então o Pai nos declara filho de Deus. Ele vai dizer: esse é meu filho. Agora você é meu filho amado. Eu tenho prazer. E aí na sequência acontece a tentação. E as tentações de Cristo não são sobre comida. A tentação de Cristo é sobre a identidade. Satanás fala para ele: se você é filho de Deus... Porque o que aconteceu no batismo? Jesus tem a sua identidade revelada pelo Pai. Esse é meu filho. O que acontece na tentação na sequência? Se você é filho, as coisas precisam acontecer. O diabo tenta colocar dúvida na paternidade do filho. Na identidade, cara. Então, se você é filho de Deus, porque ele estava sem comer há 40 dias, né? Então, se você é filho de Deus, então, como que você está com fome? Se você é filho de Deus não pode passar necessidade. E veja que essa fala de Satanás, hoje, às vezes, é a mesma fala de pastores evangélicos. Essa teologia de que se você é filho de Deus, a pedra tem que se transformar em pão. Se você é filho de Deus, você não pode passar dificuldade. Se você é filho de Deus, as coisas têm que funcionar, os anjos têm de te socorrer o tempo todo. Quem inventou essa teologia é de Satanás. Satanás usou essa ideia tentando o Senhor Jesus. E a resposta de Jesus é: a minha necessidade não diz nada sobre a minha identidade. O que eu estou passando agora não diz quem eu sou. A minha identidade está revelada pelo Pai. No dia do meu batismo, ele disse: esse é meu filho. E eu não preciso de nenhuma outra prova, além da palavra dele, para entender quem eu sou. E Jesus responde a isso quando ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus na hora do batismo? Esse é meu filho. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. é sobre a identidade. E nessa questão aí de muitos pastores estar oferecendo reinos, quem ofereceu isso aí foi Satanás, não Deus, né? O reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Né? Essa questão de você não deve passar necessidade. Apesar de que no Brasil nós temos os extremos, né, pastor? Nós temos a teologia da prosperidade, que junto da teologia da prosperidade vem o determinismo. Eu determino, vai acontecer. Se não acontecer é porque você está em pecado. Se não acontecer é porque sua fé é pequena. Aí vem a confissão positiva dentro da teologia da prosperidade. Mas aí, em contrapartida, nós temos a teologia da miséria também, né? Tem. Que o crente não pode ser rico, que o crente não pode prosperar. Até usavam um versículo bíblico, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Antigamente tinham muitos pastores que faziam apologia à miséria, que o crente não poderia ser empreendedor, não poderia ser empresário. São os extremos, tanto a teologia da prosperidade, que fala que todo crente deve ser rico, milionário, quanto também a teologia da miséria, que fala que todo crente não deve prosperar. Esse é um ponto... Eu sou fundamentalista, Fábio. Eu acredito que a Bíblia quer dizer o que ela está dizendo. Significa que esse texto do camelo que não pode passar pelo fundo da agulha, a minha primeira percepção é encarar isso literalmente. Então, quando Jesus disse isso? Jesus disse isso lá no texto do jovem rico. Então tinha um cara rico, que Jesus chega nele, e Jesus o ama, e fala para ele: vem e me segue, mas para você me seguir você precisa vender tudo que você tem, entregar para os pobres e tal. Parece que Jesus tinha percebido, porque Jesus não pediu isso para ninguém, só pediu para esse cara. Então parece que Jesus percebeu que o coração desse cara estava no dinheiro, e aí ele fez um teste, e o cara não passou no teste. E aí a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele tinha muito dinheiro, muitas propriedades, diz o texto.
E ele seguiu o caminho dele. Ele falou, tive uma experiência ali com Jesus, mas não virou, não quero seguir, é exigente demais. E Jesus é exigente demais mesmo. Jesus é exigente demais. E ele não é exigente demais porque ele exige muito, ele é exigente demais porque ele exige tudo. Jesus exige tudo, cara. E aí, o jovem rico não estava pronto para entregar tudo. E aí ele vai embora. Aí o diálogo entre os discípulos e Jesus é que nasce essa história do camelo, porque aí o cara foi embora, e aí Jesus falou assim para os discípulos, é muito difícil um rico ser salvo. Jesus disse isso. Quão dificilmente um rico se salvará. E aí os discípulos falaram assim, como é que é? É difícil para o rico se salvar? Porque na cabeça do discípulo é o seguinte, tudo para o rico é mais fácil. Educação para o pobre, educação para o rico. Saúde para o pobre, saúde para o rico. Sei lá, escolha um tema aí. Qualquer assunto. Transporte para o pobre, transporte para o rico. Moradia para o pobre, né? Moradia para o rico. Para o rico é tudo mais fácil. Eu acho que ninguém ia reclamar se o rico ficasse em primeiro lá no céu. Porque para o rico, ele deu mais oferta, ele deu mais dinheiro. Tá bom. Só que Jesus inverte essa pirâmide. Ele fala assim, não, um rico dificilmente entra no reino. E aí... os discípulos falaram assim para ele, então quem vai se salvar? Se para o rico, que tudo é mais fácil, dificilmente ele entra, então quem se salvará? E aí Jesus mostrou a dinâmica do reino, ele falou assim, olha, isso para os homens é impossível, mas para Deus não é. Ou seja, é possível ser rico e salvo? É. Mas depende de onde está o coração do cara. Depende de onde está o coração da pessoa. Então, é verdade, a teologia da miséria, durante muito tempo, ficou quase vangloriando a pobreza, a falta de dinheiro, a falta de recurso. O irmão não tem dinheiro para pagar a conta, mas vamos dar glória, porque não sei o quê. Tudo bem, está errada essa teologia. Vamos embora trabalhar, prosperar e pagar as contas e tal, com dignidade, viver com dignidade. Mas o rico, ele tem que... Pode ser crente rico? Beleza, pode. Só que aonde é que está o teu coração? E aí, na sequência desse mesmo texto, na sequência do texto, tem o jovem rico, tem essa questão, e depois vem Jesus encontra um mendigo, que é o Bartimeu, na mesma caminhada. E depois de sair do encontro com o Bartimeu, ele encontra um outro milionário, que é o Zaqueu. E no encontro com o Zaqueu de pronto fala assim, metade eu já dou para os pobres. O Zaqueu faz o que Jesus tinha pedido para o jovem rico sem Jesus pedir. Jesus não pediu. E ele falou, eu já faço agora. E se fosse hoje, ele falou, já vou fazer o Pix aqui, ó. Tal. Se eu defraudei alguém. E aí Jesus, vendo isso, falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse cara está fazendo o que eu pedi sem eu pedir. Então é, de novo, a coisa do que acontece dentro da gente. Entende? Sim. Mas no Brasil hoje, há esse extremo ainda, né, pastor? Enquanto nós temos muitos pastores que estão aí fazendo apologia à teologia da prosperidade, né? Tem alguns ainda fazendo apologia à teologia da miséria. Por exemplo, eu vejo pastores dizendo que o pastor não deve andar com carro bom, porque ele vive uma igreja na comunidade que não lhe dá condição de ter um carro bom. Em contrapartida, o pastor da teologia da prosperidade fala que o pastor não deve andar malacafento, ser um carro bom, que o cara deve ser um exemplo até na vida financeira. Então, há esses extremos que nós precisamos entrar dentro do equilíbrio. Então, mas vamos lá. O pastor e as suas condições. Um pastor de uma igreja, não importa o tamanho da igreja, que usa o dinheiro que ele recebe dos irmãos para ter uma vida de rico, para mim é pecado. Então eu acabei de dizer, é pecado ser rico? Não. Se o seu dinheiro não tiver, se o seu coração não estiver na riqueza. Aonde está o teu tesouro? Disse Jesus, ali está teu coração. Então o que vale para você? É o dinheiro? Se for o dinheiro, então você nem entra no reino. Jesus disse isso. Agora, vamos dar um passo a mais. Se eu recebo o dinheiro dos dízimos, das ofertas, da viúva, do pobre, do órfão, para viver uma vida hollywoodiana, infelizmente isso acontece muito. É pecado.
Isso é pecado. Isso é pecado. Então não é sobre se o meu carro é BMW, se não é, tal. Eu tenho um bom carro, mas eu não sou assalariado pela igreja. Então veja, eu acho que a igreja tem que dar condições para o pastor. Eu defendo que o pastor tem que viver dignamente, mas viver dignamente não é viver como um rei. Não é viver como um rei e tratar as pessoas como os coronéis faziam. E, infelizmente, no nosso tempo, a gente vê, até de igrejas sérias, coronéis que têm uma vida hollywoodiana e que lá no púlpito ficam falando sobre simplicidade, mas não tem essa vida simples. Entendeu? Então, salvação é departamento de Deus, né, Fábio? Mas é difícil você ver esse tipo de situação dentro do nosso quintal. Mas até onde deveria ser um salário de um pastor? O pessoal às vezes me chama de isqueirinho, né? Por quê? Porque eu fico colocando... acendendo fogo. E aí, fogueira, né? O convidado que lute. Não, mas... É porque isso aqui é dúvida, né? Já que o senhor não é contra o pastor ser assalariado, que ele viva dignamente... A Bíblia não é contra. Não é contra, a Bíblia não é que ele contra. viva dignamente. Mas, por exemplo, tem pastores hoje que têm salário maior do que o salário de um presidente da República. Não, exato. Tem pastor que tem salário maior do que 4 vezes o salário do presidente da República. Entendeu? Então, eu acho que aí já é pecado. É pecado. Entendeu? Porque às vezes a subcongregação não tem dinheiro para comprar um microfone. O microfone dá choque. Já pregou com o microfone que dá choque? Já. Toca aqui já era. Né? Entendeu? O microfone está dando choque. Então não tem... Eu não sei quanto custa um microfone bom. Isso aqui deve ser um microfone bom, não sei quanto custa. Mas a igreja não tem dinheiro para comprar um microfone bom, porque o dinheiro que chega tem que ser mandado para um lugar, tal, e no fim tem alguém que recebe 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de salário. Isto é pecado. No último dia vão dizer para Jesus: em teu nome a gente fez um monte de coisa. E Jesus vai responder: mas o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome. Mas no teu nome eu fiz isso, eram não sei quantas mil pessoas, era um prédio de não sei quanto. E Jesus vai dizer: mas para mim não importa o tamanho do prédio, o que importa é onde estava o alicerce. E esses exemplos no Brasil existem. Não são muitos, graças a Deus. Só que são alguns que são exemplos que fazem muito barulho, sabe? Então, eu só posso dizer que é errado. É errado. E haverá uma prestação de conta? Sim, haverá uma prestação de contas. Muitos vão dizer: em teu nome a gente fez isso, isso e aquilo. E Jesus vai dizer: então, mas eu não te conheço, né, cara? Eu não te conheço. Então, essa prestação de contas é que nos anima, porque não é fácil você... A maioria dos pastores do Brasil, a maioria, eu tenho uma visão diferente de alguns irmãos que eu respeito, porque tem muita gente que fala assim: todo mundo tá tudo perdido, porque os pastores não sei o quê, porque não sei... Não. A maioria das igrejas e dos pastores são sérios. Essa é a minha visão. Desculpa quem pensa diferente. Eu creio que a maioria dos pastores das igrejas são sérios. Por quê? Porque a grande maioria são pessoas bivocacionadas, que trabalham o dia todo e que encaram o ministério como uma segunda jornada por amor. Por amor. Você conhece gente assim? Sim. Eu conheço gente assim. Então não vamos basear a nossa percepção sobre o que está acontecendo no Brasil por conta de 7, 8, 10 ou 20 ou 50 que vivem uma vida de rei em cima, se elocupretando em cima dos recursos dos irmãos. Porque a grande maioria não vive assim. Pega a tua cidade. Quantos habitantes tem em sua cidade? 2 milhões. Tá. Curitiba, Fazenda Grande, 170 mil. Tá bom. Vamos dizer que lá dentro tenha 1.000 igrejas na Curitiba, Grande Curitiba. Deve ter mais, só para a gente pensar, 1.000 igrejas. Você concorda que quantas dessas 1.000 igrejas têm acima de 1.000 membros? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Ok. Quantas dessas 1.000 igrejas têm acima de 500 membros? Poucas.
A grande maioria das igrejas são igrejas pequenas. E essas igrejas, elas têm um pastor que levanta cedo para trabalhar e vai e ganhar a vida. Verdade. Você está entendendo? Então, a gente tem uma mania de nivelar pelo pior. Eu não acredito, não. Eu acredito que a maioria dos pastores são homens de Deus, sérios, e que estão lutando pelo avanço do evangelho. Não posso nivelar por meia dúzia que vivem uma vida nababesca, como reis, como artistas de Hollywood, com carros que custam milhões, não sei o que lá, porque esses caras são meia dúzia. Mas essa vida glamurosa de alguns, que às vezes é exposta nas redes sociais, não está motivando de forma errada essa nova geração de pastor que está se alavancando? Vamos pegar, por exemplo, um menino da comunidade. Ele se deixa ser influenciado, por exemplo, por um Neymar da vida, que às vezes o cara abandona o estudo e quer investir no futebol por causa da vida glamurosa e de ostentação que o Neymar leva, e ele expõe isso. Então, um pastor, às vezes, alguém que está começando no ministério agora, de forma inocente, puro, mas de repente ele olha para um pastor que está na vitrine mostrando uma vida glamurosa. De alguma forma, esse pastor não está motivando de forma errada essa nova geração de pastores? Está, e ele vai prestar contas, como falamos. Mas a Bíblia diz que cada um é traído e engodado pelo seu próprio desejo. Então, quando eu paro de olhar na vida de oração para modelar alguém para o meu ministério, o que é modelar? Você olha para alguém e fala assim, Paulo falando, sede meus imitadores, ou seja, podem modelar a minha vida. Então, quando eu deixo de modelar a vida de oração, a pregação, o estilo de pregação, a simpatia do pastor, a humildade do pastor, e começo a modelar olhar para o que ele tem, primeiro é pecado. A Bíblia diz que tem uma lista de coisas que a gente não pode cobiçar. A fazenda do próximo, a prosperidade do próximo, a mulher do próximo, a casa do próximo, não sei o que lá. Por quê? Porque Deus, aquele é o espaço da graça que Deus deu a você. Eu não posso ficar olhando para todas as coisas que Deus te deu. Nossa, essa não sei o quê, nossa, eu quero ter isso, eu quero ser... Não, isso é pecado. Então, por um lado tem esses grandes ícones gerando esse desejo, é verdade, mas quem está desejando já está errado também. Então eles não são inocentes também, entendeu? Porque ele está lá inocente, ele está olhando lá no Instagram, scrollando lá no Instagram, nossa, eu quero ter esse carro. Quando ele fala que ele quer ter esse carro, ele já está errado aí, porque não é aí que ele tem que olhar. Só não tem ainda porque o poder não foi lhe dado, né? É uma cobrinha já. Só a diferença é o tempo e nutrição. Entendeu? Então, eu acho que eu não tenho esse olhar... mas tadinhos do restante. Está errado quem está gerando esse desejo, e está errado quem está desejando porque alguém gerou. Tá? Os dois estão errados. Agora, qual está mais ou menos, só Deus para medir. Vamos voltar, porque tem muita coisa para a gente tratar sobre o batismo. O senhor falou, em síntese, que o batismo é a mortificação do velho para o nascimento do novo homem, em síntese. Mas esse batismo em águas seria algo apenas de forma simbólica ou é também espiritual? De fato, o velho homem morre. Já ajudo na resposta, corroborando aqui com a frase de Martinho Lutero, né? Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. O batismo é só um rito? Ou o batismo tem algo espiritual? Essa é uma boa pergunta, porque a igreja brasileira, em sua maioria, ela herdou o viés zwingliano, porque o Zwinglio, ele tem uma simpatia grande por Agostinho, e ele é aquele cara que vai enxergar símbolo, coisas espirituais só. Isso aqui representa aquilo, isso aqui representa aquilo, tal. Mas Jesus Cristo disse que quem crer e for batizado será salvo. Então, eu não sei explicar, mas eu acredito que o batismo, ele não regenera, não estou dizendo isso, mas uma pessoa que não é batizada, porque não quer ser batizada, essa pessoa nunca vai fazer parte do corpo de Cristo. Ela não é salva.
Aproveitando então essa resposta sua, então na sua visão, se a pessoa tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, ela não é salva? Então todos precisam ser batizados? Ela não faz para parte ser da salvo? igreja. Ela não faz parte da igreja. Então todos precisam ser batizados para ser salvo? De preferência. Eu estou dizendo de preferência porque nós temos graças a Deus, você tem uma cláusula excetiva, que é o ladrão da cruz. O ladrão, que a gente fala ladrão da cruz, ele nunca... A Bíblia nem chama ele de ladrão, tudo bem, mas é um malfeitor, o nome que pegou é o ladrão. O ex-ladrão da cruz. E veja, não sei se o pessoal já parou para perceber, mas a Bíblia não chama ele de ladrão hora nenhuma. Verdade, é malfeitor, né? Mas o ladrão na cruz, ou como dizia o padre Antônio Vieira, o bom ladrão. Tem um sermão do padre Antônio Vieira muito bom, afinal, aliás, ele fala o sermão do bom ladrão, se chama. E é interessante que o bom ladrão está à direita, né, de Jesus? Exatamente. E o mau ladrão está à esquerda? Será que é o da direita que falou? Eu não lembro se está no da direita. Não, o da direita foi o que se arrependeu, né? Mas lá está escrito o da direita? Eu não lembro. Então, pode ser. Eu acho que é o da esquerda, ele... Eu não sei se fala da direita, não. O da esquerda foi condenado e queria ser descondenado por Jesus, né? Salva-te a ti, salva nós também. Salva a gente também. E o da direita era o bom ladrão que se arrependeu. Bom, vamos lá. Graças a Deus temos essa cláusula excetiva que eu estou falando, porque o ladrão, ao se arrepender ali, Jesus diz para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, e ele não passou pelo batismo. Então, eu não posso dizer que só é salvo quem se batiza. O que eu estou dizendo é que quem nega o batismo, esse cara não faz parte da igreja. Essa pessoa não faz parte da igreja. Preguei para você se converteu. Aí eu falo assim, tá, chegou a hora de você se batizar. E aí? Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não acredito que precisa. Porque eu não parei de não sei o que lá. Porque eu não quero não sei o que. Eu não quero. Se você não quer, o batismo é o rito de início da fé cristã. Você não quer. Então você não entra. Então você não faz parte. Entende? Então, eu não estou dizendo que só é salvo quem se batiza. Não disse isso. Mas às vezes também a pessoa quer, mas há algo dentro do regimento doutrinário, dentro da doutrina interna da igreja impede. Por exemplo, a pessoa se converteu, mas ainda não é casado no papel e quer se batizar. Mas a igreja fala, pela pessoa não está sendo casado no papel, e às vezes o irmão ou a irmã tem um cônjuge que não quer casar no papel. Isso acontece demais. Então, e aí? Aí entra o problema a divergência entre a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. Porque na doutrina de Deus não existe essa regra. Não existe essa regra. E a gente é tão influenciado pela doutrina dos homens que, quando eu digo isso, já tem gente falando, o pastor então é liberal, é herege. Não, eu nem sou liberal. O que eu estou dizendo é que essa ideia de que, por exemplo, o João e a Maria se converteu, eles dois eram ímpios no mundo, tem lá 3 filhos, são casados há 20 anos. A Maria se converteu, ouviu o evangelho, caiu de joelhos, confessou que Jesus é o Salvador. Está lá no culto, cheio do Espírito Santo, não sei o quê. Só que o José, sei lá que nome eu dei agora, o José, ele não quer ir para a igreja, não quer saber de Jesus, ele continua na religião dele e tal, e ele quer continuar casado, continuar no seu relacionamento, só que eles são ajuntados. E isso acontece à torta e à direita no Brasil. O que tem que ser feito com essa irmã? Batizar ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Porque na Bíblia não se pede uma certidão de casamento no cartório antes de batizar a pessoa. A pessoa se arrependeu, se converteu e se arrependeu de verdade, está lá na comunidade, seja bem-vindo, você vai ser batizado. É assim que funciona. Agora, a doutrina dos homens é diferente. Então aqui você levantou um problema que é comum. E eu vou levantar outro para o senhor corroborar na sua fala. Obrigado. Para o senhor corroborar aqui na sua fala. A questão, às vezes, não é nem só o casamento. O camarada tem um vício que está lutando, o cigarro, por exemplo, que tem muitos casos assim também, que a pessoa deseja ser batizado, mas não consegue de jeito nenhum. Obrigado. Larga ali o derby. Não sei se existe. Derby é o Hollywood, né? E tem aqueles outros, o cigarro mesmo. Tem o cacique também lá na Bahia, o povo usa muito aqueles fumos. Então, né? veja só.
Então vamos finalizar o assunto aqui do casamento. Então a irmã, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser batizada. Ela está pedindo o batismo. O que impede ela de ser batizada? Ela crê que Jesus Cristo é o Salvador. Aí a pessoa que fala assim, não, pastor, mas ela está em adultério. Peraí, em adultério, ela mora com esse cara há 20 anos. Ela é mãe dos 3 filhos. Há uma... Por exemplo, na lei, se você está casado há 2 anos, se você está juntado há 2 anos, amigado que fala tal, e aí você quer separar, a lei, mesmo que você não seja casado no papel, reconhece essa relação e você vai ter que indenizar, vai ter que repartir os bens, é assim que funciona no Brasil, tendo papel ou não tendo. Por que a igreja não reconhece um relacionamento que não foi oficializado por um cartório? Dá um Google aí, quando surgiu o primeiro cartório no Brasil? 1800 e pouco. Quer dizer que antes, não, como era isso? Entendeu? Porque antes do cartório no Brasil, aonde acontecia o casamento? Na Igreja Católica. A Igreja Católica... Que oficializava um casamento? Só a Igreja Católica. Antes de ter, há 100 e poucos anos atrás, para você ser casado, dependia do padre. E a Igreja Evangélica fazia como? Ia lá receber a Você está entendendo ou não? Você está entendendo a complexidade? E não é só casamento, não. É certidão de nascimento. Certidão de nascimento também era na Igreja Católica. Entendeu? Então, a gente precisa repensar um pouco, pensar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, essa questão. A Maria se converteu, ela é nossa irmã em Cristo Jesus. Ela pediu o batismo, venha ser batizado em nome de Jesus, vamos orar para que o José se converta também. Essa é a forma que eu entendo que a Bíblia mostra a forma de tratar uma questão complexa como essa, mas é complexa. A pessoa do vício, eu já não tenho essa mesma latência, porque a coisa acontece de dentro para fora e eu não estou desmerecendo, então quer dizer que um vício, quer dizer como que o senhor não está dentro de mim para saber o quanto eu quero parar de fumar ou de beber, não sei o que e tal. Ok. É que o batismo de Jesus, o batismo cristão, é diferente do batismo de João. O batismo de João é para arrependimento. O batismo cristão é para quem se arrependeu já. É para quem já está arrependido. Então, se eu estou arrependido, eu estou renunciando a essa vida. Pode ser que eu tenha recaída, mas eu tenho que, primeiramente, renunciar. Eu estou renunciando o mundo, eu estou saindo do império das trevas e entrando no reino do Filho do seu amor. Então, o batismo celebra esse ingresso. Logo, espera-se da pessoa que ela tenha renunciado tudo. Aí você fala, mas é um vício, pastor, é difícil demais. Renunciar tudo é difícil, é muito difícil renunciar. A renúncia é muito difícil, por isso se trata na conversão. E qual é a ideia, então? Eu me liberto para me batizar ou eu me batizo para ser liberto? Você se liberta porque você crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Na maioria das vezes, se alguém tiver dúvida, chama 10 pessoas da igreja, fala assim, quem aqui antes de se batizar tinha vício? Levanta a mão. Você vai ver que a maioria desses 10 vai levantar a mão. Quem aqui abandonou esse vício ao se converter? A maioria das mãos vai ficar levantada. Então, porque é assim que acontece. Jesus Cristo, quando ele chega, ele liberta a pessoa. Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante. Quando um valente guarda bem, acho que esse versículo já vai ser lá na frente, o 18, por ali, guarda bem armada a sua casa, e segurança está tudo quando tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura em que confiava. Libertação. Quando Jesus Cristo chega, o processo de libertação acontece. A coisa é espiritual, eu não posso tirar os olhos disso. Mas é um vício, você tem que entender que é um vício. Ok, mas quando Jesus Cristo chega, há transformação. Existe transformação. Então, o batismo cristão é para quem viveu essa experiência de libertação e está pronto para o batismo. Agora, mas eu sou casado, amigado, né, tal, sou só amigado. Tá. Isso aí não se resolve espiritualmente. Você vai lá no cartório, dá teu nome, espera-se, eu não sou a favor que todo mundo que é amaziado seja batizado assim, à torta direita. Não. Vamos lá, você quer conversar? Sou crente agora.
vamos nos batizar, vamos nos casar, é importante para mim. Na maioria das vezes resolve. Mas se o cônjuge ímpio não quer se casar, isso não deveria impedir a pessoa de ser batizada. Perfeito, perfeito. Sensacional. Boa explicação. Mas ainda falando-se de batismo, esses... Vou acender o isqueirinho aqui agora, viu, pastor? Agora eu admito que vou acender o isqueirinho. Quem deve batizar? Porque estava rolando uma polêmica esses dias aí sobre, mais uma vez, o Pablo Marçal ter batizado pessoas, influencers e tal. Muita gente, alguns pastores, veio a público dizer que Pablo Marçal não tem autoridade para batizar ninguém. Então, existe alguém específico que tem uma autoridade para batizar pessoas? Quem tem essa autoridade para batizar a pessoa que deseja ser batizado após ter ouvido o Evangelho? Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo sempre pregou que o ide é geral. Se o ide é geral, a comissão, a grande comissão, é geral, é para todos. E aí vem o Martinho Lutero resgatando o sacerdócio universal de todos os crentes e tal. Se o ide é geral, por que a gente teria que pensar que o batismo não é geral? A possibilidade de batizar não é geral. Então eu tô, vamos pensar, né? Eu estou num contexto, numa missão, e aí eu prego para você, você é de uma fé diferente, você começa a caminhar comigo, e você entende que você pode ser um cristão, e eu não sou pastor, eu sou diácono. Eu não sou pastor, eu sou obreiro. Eu não sou pastor, eu só sou crente da igreja. E não tem ninguém lá. Mas por que eu não deveria te batizar? Por que é que eu não deveria te batizar? Então, posso batizar sim, tá certo. O cristão pode batizar sim. Óbvio que se ele participa de uma estrutura, até porque na comunidade, eu sou um homem da igreja. Então, na comunidade, a gente tem muito mais estrutura para ajudar quem está se convertendo. Então, eu preguei para você se converteu. Geralmente, eu vou convidar você para participar da comunidade que eu faço parte, a comunidade de fé. Lá na comunidade de fé que eu faço parte, eu tenho um pastor, tenho um líder, tenho uma data para fazer o batismo que, igual você se converteu, tem outras pessoas pregando para outras pessoas se convertendo. Então, a gente ajunta todo mundo, explica o que é o evangelho, para ficar mais fácil. Chama todo mundo para um dia só, para explicar como é que funciona o evangelho, como é tal. E vamos marcar o dia do batismo, e nesse dia, se nós temos uma liderança, então é normal para mim que o pastor faça esse batismo. Tá tudo bem. Mas isso é por uma questão eclesiológica. Porque, biblicamente, se o ide de Jesus é para todo crente, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, é só o pastor? Não. Não, é para todos. Qual é a sequência do texto? Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o ide é para todos, o batizando também é para todos. Então, eu acredito e defendo que o batismo, o ato de batizar, não é privilégio apenas pastoral. Embora, espera-se numa comunidade que o pastor que tem ali está dando a vida pelo trabalho, vive para servir e tal. Então, é normal que ele faça o batismo. Eu me lembrei do didaquê. A gente fala né? Mas o didaquê é uma palavra feminina no grego, respeitando aqui a gramática. Mas lá no didaquê é o quê? Um documento dos primeiros cristãos da Síria. E a Síria é a segunda igreja. A primeira igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. Lá na Antioquia, lá na Síria, e esse documento é datado... Você precisa dar um Google aí, mas é entre o ano 80 até o ano 120, alguma coisa por aí. É um documento antiquíssimo. Possivelmente os apóstolos, os últimos que morreram, tipo João, tiveram conhecimento desse documento. Então é um documento seríssimo. Você dá um Google aí, você baixa o PDF do didaquê em português. No didaquê ele fala o seguinte: ele não diz que só os pastores podiam batizar, ou só os bispos podiam batizar, ou só os apóstolos podiam batizar. Ele não trabalha essa questão. Ele fala só o seguinte, que o batizador, ele tinha que guardar um jejum de 3 dias, total, antes de batizar alguém. E o batizado também tem que jejuar 3 dias, um jejum total antes do batismo. É o que ele fala. E o batismo poderia ser feito preferencialmente em água corrente. E
Se não houvesse água corrente, podia ser em água parada. Se não houvesse água parada, podia ser por efusão. Manja como é que é batismo por efusão? É diferente da aspersão. A aspersão você espirra a água no candidato. Sim. E a efusão você derrama a água. Você pega a água e joga por cima. Joga por cima. Tipo assim, bastante água na mão, você joga 3 vezes na cabeça do candidato. E se não tiver água nem para fazer batismo por efusão, podia até ser por aspersão. Isso é o documento da igreja, que é o Didaquê. Mas ele não que eu me lembre, não estou lembrando que ele trate de que só pastores, por exemplo, podiam fazer o batismo. Parece que há essa liberdade. Na pandemia eu vi um batismo de alguém que estava evangelizando na rua e tinha uma pessoa dentro do portão. Ele evangelizou essa pessoa que estava dentro do portão, a pessoa entregou a vida para Jesus e ele fez o apelo para a pessoa querer se batizar. A pessoa falou que aceitava se batizar, então ele pegou um copinho de água, ele pegou uma água, colocou dentro do copo descartável e derramou sobre a cabeça da pessoa. Esse batismo serve? É muito difícil estar numa posição e ter que julgar uma coisa que você não conhece a motivação, não viu, né, não sabe. É difícil. Pode ser que valha. Pode ser que valha. Porque, levando em conta o que eu falei aqui do Didaquê, o que a Bíblia diz lá em Marcos, o batismo é coisa séria, é coisa importante, né? No contexto da pandemia, a gente não podia tocar em ninguém, a gente não podia ver, a gente não podia... A pessoa pediu o batismo. Então, eu não estou dizendo que vale. Eu estou dizendo que pode ser que sim. Pode ser que sim. Só Deus para julgar esse tipo de atitude. Tá? É muito fácil você condenar. Como assim? Quer dizer que ele pega um copinho de café e tal, joga. Eu nem vi esse vídeo. Não sei se é vídeo, nem sei se é um vídeo. Mas só Deus pode dizer. Pode ser que quem mergulha no rio de água corrente, mergulha e levanta, mas não nasce de novo. E às vezes quem recebe um copinho de água na cabeça acaba nascendo de novo. A pessoa que está hospitalizada entre a vida e a morte, ela pede o batismo. E ela está numa UTI. Se ela não pode ser desligada dos aparelhos para ir lá na piscina, como que faz? Pastor, então o senhor é aspersionista? O senhor crê no batismo por aspersão? Não, eu sou imersionista. Eu creio no batismo por imersão. Eu estou dizendo que numa cláusula, numa exceção, assim como o ladrão na cruz nem foi batizado e é salvo, numa exceção, a gente está tratando das exceções. Regra é regra. O batismo tinha que ser em água, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o pastor puder batizar, é muito interessante, porque já imprime essa ideia de autoridade espiritual, de estar ali, eu tenho uma liderança que cuida de mim, que me pastoreia e tal. Mas isso não é mandamento. Qualquer crente pode batizar qualquer pessoa. Mas a crítica de muitos pastores sobre o batismo do coaching, que falei anteriormente, é sobre esse avanço de muitos influencers, de muitos coaches na igreja. E eles não têm uma igreja, uma comunidade de fé para recomendar essa pessoa a frequentar. Pode ser que o coach vá lá, batiza a pessoa e depois vai deixar as pessoas dispersas. Então foi uma das críticas dos pastores. E está havendo muitos coaches hoje que está tendo essa vertente bíblica, eles pregam no meio das palestras deles e as pessoas acabam procurando eles para batizar. Esses pastores que criticam não têm razão nisso? Para onde essas pessoas vão congregar depois? Qual comunidade de fé elas vão procurar? Então, essa é uma abordagem que eu faria diferente, porque o que você levantou é importante. É importante. Tá, você está batizando. A pessoa vai viver do que agora? Espiritualmente. Ela vai ser nutrida como? Espiritualmente. Ela tá conectada em que momento no corpo? Como é que funciona? Porque é no corpo de Cristo que a gente aprende, é no corpo de Cristo que a gente cresce, é no corpo de Cristo que a gente se decepciona e cresce, porque para crescer tem que ter decepção. É no corpo de Cristo que a gente ouve sim e não, é no corpo de Cristo que a gente aprende como fazer e o que não fazer. E se essa pessoa não está conectada realmente a uma comunidade, é muito complicado, porque é onde tiver 2 ou 3 reunidos, porque tem todo um discurso alinhado na Bíblia para a comunidade. Se essa pessoa não faz isso, então é uma boa questão, mas a minha questão é mais a abordagem. Eu não vou me arvorar aqui para dizer está certo, está errado, porque eu sou contra, eu sou a favor.
eu não tenho as informações, eu não tenho as ferramentas. Quem é que garante que esses influencers não estão num grupo do WhatsApp onde ele fala, vamos lá, me fala onde você mora. Ah, eu moro em tal lugar. Beleza, segue o WhatsApp aqui desse pastor, conversa lá com essa igreja, fala que você ouviu o evangelho comigo, que eu te batizei e que você vai seguir lá. Conversa lá. Entendeu? Agora mesmo, antes da gente conversar, eu estava falando com um pastor, bispo, ele é bispo. Foi um dos bispos mais influentes do Brasil, saiu da comunidade onde ele fazia parte, não sei o quê. E aí eu estava conversando com ele, e ele estava falando de um trabalho aí que a gente faz fora de que não tem nada a ver com igreja, é coisa de empresa. E aí ele falou assim para mim, poxa, essa pessoa aqui, ele mora em Campinas, sua igreja não é em Campinas? Eu falei, vou pedir para ele para sua igreja. Tá, mas o assunto nem é esse, por quê? Não, porque eu preguei para ele se converteu, não sei o quê, e ele é de Campinas. Então ele vai congregar na tua igreja. Então quem garante... Isso aconteceu agora antes da gente vir para cá. Então quem garante que esse coach não faça isso? Não dá para saber. O senhor falou, eu lembrei, esses dias eu estava aqui na Lagoinha Santo André com o pastor Tony Meirelles, que é um pastor amigo meu. E aí ele estava me mostrando no WhatsApp pessoas que participaram de uma mentoria com Paulo Vieira, que congrega na Lagoinha Alphaville. Após participar da mentoria com Paulo Vieira, a equipe do Paulo Vieira recomendou igrejas para as pessoas que participaram da mentoria. Eu recomendo essas igrejas. O Thiago Brunet faz isso. O Thiago Brunet é um coach que estourou no Brasil e tal. Ele vai, como chama, conferência... Destino. Ele falou para mim, ele falou, cara, tem conferência que tem milhares de pessoas que se decidem por Jesus. Aí eu indico as igrejas. Aqui nessa cidade tem a igreja tal, a igreja que ele faz em várias capitais, né? Nessa cidade tem isso aqui, tem isso aqui. Tá... Então, eu pessoalmente não vejo problema se o Thiago Brunet, por exemplo, batizasse pessoas. O Thiago Brunet já é pastor, é outra pegada, né? Ele é um pastor reconhecido, tal, consagrado. Mas, por exemplo, se ele batiza pessoas lá em Curitiba, ele faz lá um trabalho, a pessoa se converte, quer se batizar? Quero. Crê que Jesus Cristo é o Salvador? Creio. Confessa ele como Senhor e Salvador? Confesso. Se compromete a viver com base no Evangelho? Me comprometo. Tá bom. Então, baseado no seu depoimento de fé, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminou. Fala, você mora em Curitiba, né? Vou te indicar umas 4 igrejas aí, vai visitar, ora a respeito, Deus vai te direcionar. Amém. Amém, eu concordo com esse trabalho. É a multiforme graça de Deus também, né? Exatamente. Falando-se de batismo, recentemente também teve até uma polêmica aí sobre pessoas que estão cobrando para batizar, mas o pastor veio e falou que não cobrou. Falou que ele pede para as pessoas comprar camiseta para que o evento seja feito com excelência, porque tem toda uma estrutura, e lidar com toda essa estrutura não é fácil, e também para ficar bonito com a camiseta. Aí ele fala que não necessariamente todos os batizandos deveriam ter essa camiseta que custava R$80, mas que apenas aqueles que tivessem condição. Então, se houvesse uma pessoa que falasse, eu quero me batizar, mas não quero comprar camiseta, seria batizado. Mas isso nos leva a um questionamento. Até onde? Pelo nome de fazer com excelência, fazer uma estrutura fenomenológica, é válido. Será que em algum momento a gente não perde a simplicidade do Evangelho, do que é de fato o batismo, que é o nascer de novo, que é o nascer uma nova criatura em Cristo? Fazer com excelência é você fazer uma coisa bem feita, organizada, com carinho, com horário, com organização, sem bagunça. Na nossa cabeça evangélica, por alguma razão, simplicidade tem a ver com bagunça. Simplicidade tem a ver com... que hora que é? 4, então pode chegar 15 para 5. Isso não é simplicidade, isso é falta de organização. Então, fazer com excelência passa por organização. Não sou contra. A igreja que eu participo, que eu sou pastor, a gente batiza todo mundo com a camiseta. Só que a gente dá a camiseta. Tá tudo bem, cada um de um jeito, entendeu? Você está falando de uma igreja que é rica. Então, R$80 para uma camiseta não é nada. Se o pastor disse que... Eu não vi o vídeo. Se o pastor disse que
a pessoa que não tem condição, ela é batizada do mesmo jeito, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. O resto é hype. É gente querendo ficar falando, tá, porque eu vou fazer comentário sobre isso, só porque... Não, se o pastor falou, lá, eu não tenho dinheiro para ter camiseta. Eu vou ser batizado? Não, você não tem dinheiro para ter camiseta? Você não vai apenas ser batizado. Você vai ser batizado e vai ser orientado, e a igreja vai ajudar você com cesta básica, a igreja vai ajudar você... Porque eu participo de uma igreja que é assim. Então, é que tem os críticos que querem engajar. Que, né, só querem, exatamente, só quer o hype, só quer surfar. Ah, lá, fala que... É a mesma coisa, cara, quando entrou maquineta de cartão na igreja, virou uma febre. A igreja hoje em dia tem até maquineta. Que igreja que não tem hoje? E o Pix, não, né? Sei o quê, não tem que saída, entendeu? Então, eu acho que uma coisa é o padrão de excelência, outra coisa é ficar só pegando no pé por pegar. O pastor falou, irmãos, espera aí. Houve um vídeo aí falando que aqui tem que pagar 80 para se batizar. Não. R$80 é a camiseta, eu não sei a qualidade da camiseta, não sei que kit é esse, eu realmente não sei, eu só ouvi falar. Tá bom. Mas quem não tem pode ser batizado do mesmo jeito. Acabou, tá resolvido para mim. Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. Nós falamos agora sobre batismo nas águas, especificamente, né? Falamos sobre batismo no corpo. A mesma coisa, e nessa mesma igreja, teve o lance do... Área VIP. Não, do... Tem tanta é uma coisa. igreja que acontece bastante coisa. Do relógio que o cara deu e fez um... Leilão. Um leilão. Leilão. Aí eu participando de um... Alguém me entrevistando, né, em algum lugar, falou assim, pastor, você é contra ou a favor? Então, presta atenção. Numa primeira fala... Você fala, não, onde já se viu, pelo amor de Deus, tá errado. Ok. Você é o cara que deu o relógio. Presta atenção. Você deu o relógio. Você tirou o relógio, sentiu de Deus, falou, eu não tenho o recurso aqui, mas relógio aqui vale bastante. Põe aí para ajudar na missão da igreja. Você deu esse relógio para quem? Para a igreja, para o serviço, para o trabalho, para os projetos da igreja. O que você espera? Que o pastor põe o relógio no pulso e sai com ele? Se o pastor fizer isso, vai ser chamado do quê? De ladrão. Porque você não deu para ele, você deu para a igreja. Se você deu para a igreja, o que a igreja tem que fazer? Liquidar. Pegar esse relógio, transformar em dinheiro. E esse dinheiro usar nos recursos. Porque ele não vai lá no pedreiro que está fazendo a obra e falar assim, tem esse relógio. Ele vai pagar em dinheiro. Quanto custa o relógio? Não sei. Eu particularmente gosto de relógio. Pode ser que o relógio custe muito caro. Então, quanto custa esse relógio? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sei lá quanto é, eu também não vi o vídeo. Só ouvi falar. Diante de Deus, eu não vi o vídeo. Sim. Aí o pastor pega o relógio e fala assim, pessoal, o irmão deu esse relógio aqui, quanto custa esse relógio? 5. Alguém quer liquidar esse valor? Tem interesse, está a fim de comprar um relógio? Qual é o problema? Você percebe? Se você é o cara que deu o relógio, você não ia achar errado. Você ia falar assim, beleza, eu dei o relógio, falei quanto custava, o pastor lá, teve alguém que quis pagar aquele valor, ótimo, o irmão ficou com o relógio, que queria ter um relógio desse, eu fiz a oferta, o irmão transformou isso em liquidez, o de liquidez entrou no mesmo dia por causa da igreja. Qual é o problema? Quem doou não achou ruim, as pessoas de fora. É igual só algo fora desse contexto, lançaram agora o Morango do Amor. Viu isso? Eu tô muito por fora. Que é chocolate. É um morango? Morango. Tá bem alto agora, pessoal. Tá. Morango do Amor. Aí eu vi uma tipo maçã do amor? Tipo maçã do amor. Eu vi uma postagem porque daí tem muita gente criticando. Morango do amor e tal. Mas tem muita gente agora sobrevivendo com isso. Mulheres estão empreendendo porque tá em alta e virou uma febre. Morango do amor. Aí eu vi uma postagem que a pessoa estava condenando as críticas sobre o Morango do Amor. Aí eu fui nos comentários, aí tinha um cara que escreveu assim, a mais atingida sobre isso não está falando nada e colocou 2 pontos, a maçã. Boa! Tanto que você falou, eu nunca ouvi falar, eu falei, a maçã é tipo maçã do amor. Ou seja, quem deveria falar alguma coisa que não era tá maçã, quieto. Tá quietinha, agora a gente vai ficar brigando. Então, nosso momento agora é muito tipo assim, você sei lá, você decide deixar a barba, pintar o cabelo, sei lá o que, pronto, aí todo mundo vira, aí todo mundo quer falar sobre isso. Mas quando você para pensar, muita coisa é só alarde mesmo. Mas é fato, vendo algumas coisas que acontecem em nosso meio, a simplicidade do evangelho nós estamos perdendo. O evangelho puro e simples, como C.S. Lewis, né? Mas
Depende para onde a gente está olhando, né, Fábio? Porque você conhece pessoas parecidas com Jesus hoje? Ah, sim. Então, para a gente falar sobre o que está acontecendo, a gente tem que conhecer tudo, a gente não conhece tudo. Então, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito Santo está fazendo a obra, os joelhos estão se dobrando, pessoas estão pregando o Evangelho, mas aonde a gente escolhe olhar? Porque se eu ficar olhando só nisso daí, em trends, tá bom, o que está dando? Por que dá Ibope? É polêmica. Aí eu vou ficar olhando só para isso, eu vou treinar a minha visão, e não é só a visão não, você treina o seu algoritmo. Você treina seu algoritmo para se transformar num radar disso. Então você só vê isso, e aí é a visão do Elias. Só ficou eu. Então tudo acabou, só ficou eu. E aí Deus fala para ele, não, cara, não é só você não. Você é importante, você é bom, tal, mas tem mais 7 mil. Então você só não está vendo eles. Esses 7 mil não estão no seu radar. Esses 7 mil só não estão no seu algoritmo, mas estão no meu. E o que engaja nas redes sociais é isso, né? É o escândalo, é o pastor glamuroso, a polêmica, é os erros, né? Os erros da igreja, mas a igreja às vezes que pega o dízimo e reforma a casa dos irmãos não aparece, né? A igreja que visita a comunidade buscando quem está precisando de cesta básica e leva a cesta básica para a comunidade também não aparece, né? Ou seja, canais, páginas e os críticos da igreja não expressam isso em seus portais, né? A nossa igreja é uma igreja pequena. Eu falo alguma coisa num podcast, vira corte, todo mundo começa, porque o pastor César falou tal coisa, tudo bem. Mas lá na nossa igreja, por exemplo, o irmão roubaram a moto do irmão, a igreja foi lá, comprou outra moto e deu. Roubaram o carro do irmão, a igreja foi lá, comprou o carro pro irmão e deu. Aí ninguém fala nada. Quando a igreja é igreja, ninguém fala nada. Mas quando alguém da igreja faz alguma coisa que destoa daquilo que eles acham que é o que está fora do radar, pronto. Aí todo mundo se escandaliza, um bando de gente escandalizado e tal. Então eu acho que a gente tem que repensar um pouco. Porque o erro faz mais barulho do que a coisa certa, né? Tem um monte de gente fazendo a coisa certa e não há barulho, não é divulgado. Exato. Agora, no meio desse meio de tanta gente... faz uma coisa, pronto. Aí acabou. Terrível, terrível. Vamos convidar esse povo a crescer mais na fé e olhar para o que é certo. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aí você não erra. Aí não erra. Falamos sobre o batismo no corpo, falamos sobre o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo em forma de revestimento, dentro de uma linha pentecostal. Você gosta hoje do seu assunto, é o batismo hoje. A gente vai fluir. Tá, vamos lá. Na linha pentecostal, o senhor falou que não acredita que o batismo com o Espírito Santo, dentro da forma como os pentecostais creem, o senhor não acredita que a evidência seja o orar em línguas ou falar em línguas? Eu acredito no falar em línguas, nos dons, no fenômeno da glossolalia, lá que o pessoal fala glossolalia. Eu acredito que é um dom atual. O que eu disse é que não dá para defender nas 4 linhas da Bíblia, através de um texto claro, que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Essa percepção não é bíblica, é teológica. Qual é a diferença? Bíblica é porque está na Bíblia. Aonde? Está aqui, ó, capítulo tal, versículo tal, está escrito aqui que é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Tem esse texto? Não tem. O que a gente tem? Uma percepção teológica, ou seja, aqui todo mundo foi batizado, aqui está falando que foram batizados com o Espírito Santo. E eles falaram em línguas. Aqui eles foram batizados com o Espírito Santo. Também falaram em línguas. Então significa que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Ou seja, tem uma diferença entre um documento textual e uma percepção teológica. O que a gente tem? Uma percepção teológica. Olha, como lá em Atos 2 falaram em línguas, como lá em Atos 10 falaram em línguas, como lá em Atos 18 falaram em línguas, falaram em línguas, mas também existem outros momentos que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e não falaram em línguas. Então, eu não consigo defender que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, embora eu creia não falar em línguas, eu falo em línguas. Agora, não dá para defender que só quem fala em língua é batizado com o Espírito Santo. E falar em línguas, o que seria? Paulo diz que é falar em mistério com Deus,
Alguns dizem que é a língua dos anjos, outros falam que o falar em língua seria o falar em idiomas. Deus te dá idiomas para você pregar para outras nações, para outros idiomas que você nunca estudou. Mas o que é de fato mesmo esse negócio de falar em línguas que nós falamos, mas poucas pessoas sabem o que é isso? O primeiro momento é Atos 2. E Atos 2, cara, Atos 2 é a chave para a gente entender a chegada do Espírito Santo. Porque a partir de Atos 2 é a resposta de Deus para o que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, as pessoas se rebelaram contra Deus e Deus mandou uma confusão de línguas e essa confusão fez todo mundo se espalhar. Atos 2, as pessoas começaram a entender o que Deus queria dizer. É um antítese. O que aconteceu em Atos 2 resolve o que aconteceu na Torre de Babel e todo mundo se ajuntou. Na Torre de Babel todo mundo se espalhou, em Atos 2 todo mundo se ajuntou. E lá foram batizados mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas. E é interessante que quando você vai para o texto de Atos 2, você percebe que, vamos lá, versículo 6 e versículo 7, eles disseram o seguinte: essas pessoas não são galileus? São. E como é que a gente está entendendo na nossa língua o que eles estão falando? E aí no versículo 7 fala assim: nós somos partos, elamitas, da Mesopotâmia, do Ponto, da Frígia, Panfilha, Ásia, Bitínia, partes da Líbia, norte da África, perto da Mauritânia, perto do Marrocos, África, Oriente, Extremo Oriente, Mesopotâmia, que é lá perto do Iraque, Oriente, o Extremo Oriente, tinha gente do mundo inteiro. E aí eles estão dizendo assim: peraí, como é que a gente está entendendo na nossa língua o que é que eles estão falando? O Espírito Santo chegou e começou a traduzir Deus para as pessoas. E esse é o milagre do Pentecostes. O milagre do Pentecostes está em: o Espírito Santo chegou e ele é o grande tradutor. Ele vai traduzir Deus para a gente. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Significa que cada joelho que se dobra é porque o Espírito Santo convenceu aquele cara. Ou seja, o Espírito Santo traduziu Deus para ele de um jeito que só ele pode entender. É isso que aquelas pessoas estavam dizendo. Nós não somos de vários... Você não é árabe e eu não sou líbio? Somos. Como é que eu estou entendendo e você também está entendendo? Você está entendendo o que ele está falando? Aí o outro falou: tô, mas não era para você entender. Mas o Espírito Santo chegou e traduziu Deus para todo mundo. E esse é o grande milagre. Entende? A partir daí, esse milagre sagra a chegada do Espírito Santo. 3.000 pessoas são convertidas. A partir daí começa. Aí, o falar em línguas estranhas, ele vem num segundo momento. Por exemplo, Coríntios falei do capítulo 12, mas capítulo 14, por exemplo. Capítulo 14 fala de falar mistérios com Deus. Você fala uma coisa que você mesmo não entende. Está escrito no texto. Quem ora em línguas, o seu entendimento fica sem alcance, você não alcança. Mas o seu espírito é edificado. Alguma coisa assim, eu não estou sendo fiel a essa, não estou lembrando de memória todo o texto. Mas lá fala que quem ora em línguas ou fala em línguas tem seu espírito edificado, mesmo que ele não consiga compreender. Então, o fenômeno da glossolalia, que é quando a palavra glossa, né, a língua, você fala uma língua que você não entende, é um fenômeno sobrenatural que está disponível para o crente. A partir daí, ele é edificado, diz o texto em Coríntios 14, mas é possível, e já aconteceu na história, de que você fala uma língua que é daquela tribo, daquele pessoal, daquele outro idioma, que você mesmo não está entendendo, mas a pessoa está entendendo. Então, está na conta do sobrenatural essa questão do falar em línguas. E todo crente tem essa possibilidade de falar em línguas? É possível todos falar em línguas? O apóstolo Paulo falou que não. Ele falou assim: todos são batizados no mesmo Espírito, mas todos falam em línguas? Não. Todos são apóstolos? Não. Todos falam em línguas? Não. Mas parece que Deus dá esse dom baseado na vontade dele, não exatamente na nossa. Mas se você buscar,
você pode receber. E como é que fica, então, essa questão de um crente que não fala em línguas, mas deseja e almeja o episcopado, almeja o ministério? Porque existem alguns ministérios que, se a pessoa não falar em línguas, não pode ser levado ao ministério. Jamais vai conseguir ser diácono, presbítero e pastor. E, às vezes, esse é o sentimento de morte de muitos crentes, até antigos, que buscam esse batismo com o Espírito Santo em forma de revestimento, e acredita que esse batismo, a evidência é o orar em línguas, e nunca oraram. E por isso nunca foram levados ao ministério. Aí, de novo, a gente sai da perspectiva bíblica e vai para a perspectiva teológica, né? A Bíblia diz que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas? Não. Essa percepção é teológica, uma construção, uma ideia de alguém que vai para o texto bíblico e fala assim, se aqui aconteceu, então essa aqui é a regra. Só que a Bíblia não determina como regra, não é uma coisa bíblica. Se não é bíblico, eu não tenho autoridade para falar para você assim, você só pode ser diácono aqui se você falar em língua, fala em língua. Aí você fala, não falo. Então, vai orando aí, porque você não vai ser diácono nunca. Eu fui pastor da Assembleia de Deus. Eu tinha ele era um irmão, porque ele não podia ser batizado, porque ele não podia ser consagrado, porque ele não falava em línguas. Eu enfrentei isso. Eu, sendo pastor regional, tinha lá um irmão que dirigia a congregação. O nome dele é João da Paz. Ele já faleceu. Ele era velho já na época. Eu era muito jovem, eu era pastor setorial com 22, 23 anos. E ele, à época, tinha 60 e poucos anos, 70. Então, isso já faz 30 anos, então ele já faleceu há alguns anos. E ele era um irmão muito querido. Ele era reformado da Marinha. E ele caminhou comigo muito próximo. E ele falava para mim assim, pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar, porque o senhor é muito jovem, eu velho, e Deus colocou nós dois para caminhar junto. Só que vai durar pouco tempo isso aí, porque eu vou partir logo. E ele dirigiu uma congregação, ele construiu a congregação, investiu dinheiro, tal. Eu falei, fica dirigindo a congregação. Aí, depois ele foi para outra congregação, dei posse e tal. Ele nunca falou em línguas. Então, ele era o irmão João da Paz. Mas ele era um pastor, cara. Ele era um pastor. Ele visitava, ele orava nas casas, ele aconselhava, ele ganhava almas, ele levava a pessoa ao batismo, ele edificava a igreja, ele ajudava financeiramente, o dinheiro que ele tinha era para a obra. Aquele cara, eu me apaixonei pela vida dele, sabe? E eu não podia consagrar ele a diácono, eu não podia consagrar ele a presbítero. Por quê? Porque ele não falava em línguas. Entende? Então, é uma pena que alguns ministérios mantenham esse tipo de cláusula, de regra, de sei lá, não sei como é que eu falo, de gargalo para a consagração. Porque isso gera pessoas que, emocionados, não estou dizendo que é mentira, mas emocionados, entram ali e tal, falam em língua ali uma vez, pronto, vão ser consagrado. Isso também acontece. Então, não é uma perspectiva bíblica, é uma ideia teológica. Respeito as pessoas, mas é uma ideia teológica. Perfeito. E o orar em línguas tem alguma coisa a ver com a santidade da pessoa? Porque há um tempo atrás, o muito falar em línguas te caracterizava como uma pessoa santa. Ou isso é utopia? Eu não vou dizer santidade da pessoa, mas tem a ver com a edificação, né? Lá em Coríntios 14, fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Acho que a santificação é um trabalho. A santificação não é uma coisa que você ora e você aperta um botão e Deus... Não, a santificação é você, bicho. É você que se santifica. A santificação é uma obra. É a obra do crente. O crente vai se santificar. Mas a pessoa que ora em línguas, a Bíblia diz que ela edifica-se a si mesmo. Não posso tirar isso de vista. Ainda essa questão de orar em línguas, de batismo no Espírito Santo, eu vi um vídeo do senhor e era aqui que eu queria chegar. Eu dei essa volta. Eu dei essa volta toda aqui. Lá vem mais um. Que tem um vídeo do senhor aí que tá viralizando, né? Até porque isso é tema de canção. Me batiza com fogo, acende a chama. O batismo com o Espírito Santo e com fogo são duas coisas diferentes? Ou é apenas uma... Eu apanho muito por defender essa ideia.
Mas eu não estou sozinho nessa, tá? Quem quiser pesquisar... Mas o senhor nunca pensou em mudar dessa ideia que o senhor tem? É que assim, o texto é muito claro, pastor. O texto é muito claro, não abre margem. Por exemplo, vamos lá. A pergunta que ele fez, eu vou abrir o texto bíblico, a pergunta que você fez é o seguinte: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são coisas distintas? Vamos lá. Tudo isso por conta de Mateus 3,11. Lá em Mateus 3,11, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí a gente entende sempre, sei lá, o pentecostal clássico vai dizer, batizar com o Espírito Santo com fogo é bênção. Tá. As regras básicas da hermenêutica, da interpretação do texto, são, claro, a regra basilar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok. Mas quais são as exigências do texto, as formas e exigências da interpretação? O contexto da palavra é o versículo. O contexto do versículo é o remoto. O contexto é o capítulo. O contexto é o livro. O contexto, Mas, numa sintonia fina, como que você interpreta um texto? Quem falou? Por que falou? O que falou? Para quem falou? Quando falou? É basicamente assim que você olha e fala assim, as respostas a essas perguntas vão te trazer a interpretação primária do texto. E aí, vamos lá. Mateus 3,11. Quem falou? João Batista. Para quem falou? Versículo 7 diz, vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse, raça de víboras. Agora presta atenção que você vai mudar de opinião hoje. É sério. Vamos lá. Quem que você acha que é o fogo ali? É o quê? O Espírito Santo. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não tem nenhuma vírgula ali que separa essa questão com fogo. Né? O texto grego não tem vírgula. Mas vamos lá. Não tem nenhuma vírgula na Bíblia. É que tá assim, dá continuidade de ser a mesma pessoa, mas de uma forma diferente. É igual, exatamente. É isso mesmo. É igual a mesma pessoa. João 14. Ele está em vós, mas virá sobre vós, né? E estará convosco. Estará convosco. Ele está Vamos lá. E estará convosco. Quem falou isso? João Batista. Tá comigo? Sim. João Batista. Para quem falou? Verso 7. Vendo, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fariseus e saduceus, eles tipificam salvos ou perdidos? Perdidos. Então, João Batista. Quem está falando? João. Para quem está falando? Para perdidos. O que está falando? O que ele está falando? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? A ira vindoura fala da condenação do juízo. É a perdição. Versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer, entre vós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. É o versículo 8 e 9, presta atenção. No versículo 8 e 9 está dizendo, não é porque você é filho de Abraão que você é salvo. Não é assim não, meu irmão. Não é assim. Versículo 10. O versículo a gente vai analisar o 11, eu comecei no 7. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que produz fruto é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? É o fogo de destruição, né? Tem saída para ser outra coisa? Não tem. Aí entra o 11 que nós estamos trabalhando. Eu vou até pular o 11 agora, a gente pode voltar nele. Vamos para o 12. Ele tem na mão uma pá que limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo do juízo. Então no 12 tem fogo do juízo. No 10 tem fogo do juízo. Agora vamos analisar o 11. Porque ele tá falando de juízo no verso 8. Primeiro, para quem ele está falando? Perdidos. Depois, o que ele está falando? Não adianta ser filho de Abraão pelo ter sangue de Abraão na veia. Não é isso que resolve. É isso que ele está falando. Vocês precisam fugir da ira vindoura. Que é a ira vindoura? A perdição. Versículo 10. Ele tem na mão a pá... Não, esse é o 12. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é lançada no fogo. Que fogo é esse? Perdição. Ele está falando sobre perdição. O assunto é perdição. O assunto não adianta ser filho de Abraão. Você não é o sangue de Abraão que te salva, é o de Jesus. Entende? E aí ele está dizendo o seguinte, o machado está posto na raiz da árvore, a árvore que não produz fruto é lançada no fogo.
Perdição. Aí lá no fim ele fala, ele tem na mão a palha e para a eira, recolheram a palha, o trigo no celeiro, vai queimar a palha vai ser queimada com fogo que não se apagará. Que fogo é esse? Da perdição. Primeiro, por que só o do 11 esse fogo é de bênção? Ele vem falando perdição, 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 bênção, perdição, não combina. Parece que se esse fogo for um fogo de bênção, ele não está falando coisa com coisa. Agora vamos analisar o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente começou a falar sobre batismo hoje, né? O que significa a palavra batismo? Pastor, o que significa batismo? A gente aprendeu que significa imersão. Batismo é imersão. Imergir. O que João Batista está falando aqui, pastor Fábio, ele está dizendo o seguinte, ó, eu batizo vocês com água para arrependimento. Eu vou imergir, pensa que eu vou imergir, colocar vocês dentro da água. Eu posso imergir vocês na água para arrependimento. Colocar vocês dentro da água para arrependimento e tirar. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, ele não trabalha com água. Tanto que Jesus não batizava na água, quem batizava eram os discípulos. Aquele que vem após mim não trabalha com água. Ele não imerge as pessoas na água. Aquele que vem após mim, ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou pregando para vocês. Vocês são fariseus e saduceus. Não é porque você é filho de Abraão que você é salvo. O machado está na raiz da árvore. Fujam da ira vindoura. O fogo está vindo aí. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não vira, ele joga no fogo. Ele vai limpar a eira, vai colher o trigo no celeiro e a palha ele queima no fogo. Eu batizo com água. Aquele que vem após mim não trabalha com água. Ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Pai, eu nunca tinha parado para analisar. Você entendeu? E olha que eu já discuti. Eu já discuti. Esse texto é um apelo. O João Batista é o pregador. Esse texto é o apelo. Quem está ouvindo essa mensagem e quer se arrepender, eu vou conseguir imergir você na água. Mas Jesus não, ele vai imergir você no Espírito Santo. Se você quiser. E se você não quiser, ele vai imergir. Quem é o batizador? Quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, quem é o batizador? Jesus. Tá, e quem vai colocar a pessoa no inferno eternamente no final? Jesus. Ele também é o batizador. Interessante. Então, dentro dessa perspectiva aí, se o senhor tiver certo e pelo que falou aí não tem como a gente fugir dessa perspectiva, então por muitas vezes a gente está cantando na igreja pedindo juízo e a perdição de Deus. Mas aí está na conta. Não, mas aí está na conta. Assim como quando a pessoa termina de orar e ela fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá errado, porque se ela está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está falando com quem mesmo, então? Tá errado. Mas Deus é maravilhoso, cara. Não leva em conta a ignorância, Não. Deus nunca leva em conta a ignorância. Mas o texto, é claro, porque eles falam assim, não, mas não diz que ele vai batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Mas não mesmo, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza com os dois. Mas sim, então, dentro da perspectiva, se o Senhor levasse em conta isso, ele já tinha fulminado meio mundo de gente, os pregadores pentecostal, faz o derrama apelo. o seu fogo aqui. Vem, Senhor, batiza com fogo, com fogo, com fogo. Mas veja que interessante. Em Atos capítulo 1, Jesus Cristo cita esse texto. Atos 1. Quando Jesus sobe para o céu, ele é elevado às alturas, em Atos capítulo 1 do Monte das Oliveiras, né? E quando Jesus estava, antes de subir, a última mensagem de Jesus, versículo 6, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as épocas, porque o Pai reservou pela sua própria autoridade, não sei o que lá. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Não, um pouquinho antes. É o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água. É o mesmo texto. João está dizendo, eu vos batizo com água, e Jesus está citando aquele. João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Só com o Espírito Santo. E não tem fogo, não tem? Por que não tem fogo? Porque ali era para a igreja. Acabou.
Agora ele está falando com os discípulos. Ajuda. Mudou o auditório. O João Batista estava pregando para perdidos. E ele disse assim, eu trabalho com água. Eu posso batizar você na água. Mas quem vem após mim, não brinca. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E ele batiza com o Espírito Santo, ele lança a pessoa, ele imerge no Espírito Santo e no fogo. Aí quando você vai para a perspectiva de Atos 1, Jesus Cristo citando esse texto, reverberando o que João falou, né? Exatamente o texto. E, na verdade, João batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Não tem fogo. E por que não tem fogo? Não tem fogo porque o auditório é outro. Agora ele está falando com seus discípulos. E qual é a promessa de quem se converte? Eu vou imergi-los no Espírito Santo. E o que acontece no próximo capítulo? A descida do Espírito Santo. Entende? Então... eu entendo essa ideia, tal, porque quando eu falo assim, pastor, o que é esse fogo? Esse fogo é a perdição. Ah, misericórdia, porque não sei o quê, porque a teologia nossa de cada dia já determinou que fogo é bênção. Ser batizado com o Espírito Santo é bênção, mas ser com o Espírito Santo com fogo é melhor ainda. É revestimento. Mudou de opinião ou não? Eu mudei. Cadê o pastor Elias Soares para me ajudar? Pastor Elias Soares, me ajuda aqui. Cadê os universitários? Mas em algum momento não se associa o Espírito Santo como fogo também, pastor? Olha... em forma de revestimento, em forma de poder? Eu não me lembro. Vamos lá, você tem Atos 2. Pousaram línguas repartidas. Como que de fogo? Esse como que significa que não era fogo. Então não tem fogo lá em Pentecostes. Era semelhante. Como que de fogo? É alguma coisa assim. Não era fogo. Parece na Bíblia que o fogo é sempre um símbolo de juízo. Na Bíblia parece que o fogo é sempre um símbolo de juízo, mas eu reconheço que pode ser que o fogo represente alguma coisa boa. O fogo que caiu do céu lá no Holocausto, não sei o que e tal, mas caiu do céu e consumiu o Holocausto, né, e tal. Mas, enfim. Mas a gente apelar para a simbologia... eu acho assim, o que é que o texto está dizendo? O texto lá. Então, dentro do texto de Mateus, do campo de Mateus 3, quem falou? João. Para quem falou? Para perdidos. O que falou? Juízo. Quando a gente chega no 11, ele fala, então, eu batizo vocês com água. Quem vem após mim trabalha com o Espírito Santo com fogo. Mas o machado está posto à raiz da árvore. E aí? Você vai querer qual? É o mesmo batizador. Porque o grande argumento, as pessoas falam assim, não, ali teria que ser, ele batiza com o Espírito Santo ou com fogo. Não, ele batiza com os dois. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem vai dizer no último dia, apartai-vos de mim para o fogo? Quem vai dizer isso? É Jesus. Não gostei dessa analogia do Senhor, do que João disse e daquilo que o próprio Jesus disse em Atos. Né? Não, aí acabou. Não, ali não tem jeito. Eu sou raso. Porque Jesus poderia ter dito assim, ó, e ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Mas ele não disse. Ele disse, e eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele não mencionou o fogo. Por quê? Porque ele está falando com discípulos. Então é difícil. Mas o senhor acredita nessa questão do revestimento de poder? Claro, o revestimento, óbvio. Sim. O Espírito Santo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, eu creio que o irmão fala em línguas e tal. Só que, aonde que está documentado que alguém foi batizado com fogo? Entende? Então, parece que o batismo com fogo, no texto de João, no texto de Mateus, ele está reservado para a árvore que não produz fruto. Ela é lançada, ela é batizada no fogo. O machado está posto na raiz da árvore, ou ele vai limpar a eira. Ele recolhe o trigo no celeiro, há um símbolo de arrebatamento. Ele recolhe o trigo no celeiro, mas queima a palha no fogo que não se apaga. O que é queimar a palha? Joga a palha dentro do fogo. É o batismo, ela entra dentro do fogo. Que batismo não é imersão? Então Jesus vai imergir o salvo no Espírito Santo e o perdido no fogo. Perfeito, não tem escapatória. A partir de hoje, então. Não, acredito. Não era um debate, claro, mas só pra gente pensar. Interessante. Mas porque quando você fala, a pessoa fala, não, misericórdia, não sei o quê, mas você já leu o texto com calma, entende? Então, dentro dessa questão de ser imergido no fogo, fala-se também do inferno escatológico?
Fala-se também do Guiena, né? Do Lago de Fogo, por exemplo. E essa questão, pastor, do Senhor criou o homem como a coroa de sua criação e lançar o homem no inferno porque o homem não reconheceu o senhorio de Cristo. A grande prova de que o homem tem liberdade e que Deus amou tanto o homem que permitiu que ele exercesse essa liberdade, inclusive operando contra o próprio Deus. Mas um dia vai terminar e um dia essas pessoas serão julgadas. Isso não significa que Deus não amou, não significa que Deus não deu liberdade, significa exatamente que Deus amou e deu liberdade. Ele foi longânimo. E a prova da longanimidade de Deus são pessoas que operam contra a vontade de Deus e estão vivos aí para contar a história. Mas um dia essa conta vai fechar e nesse dia ele vai dar a paga àqueles que não honraram a Deus. É assim que eu entendo. O inferno seria um lugar específico ou um estado de consciência? A palavra inferno, ela já significa um lugar inferior. Então, a Bíblia trabalha com a ideia de que o inferno é um local. Mas é muito difícil precisar mais do que isso, porque a gente está falando de algo que não é nem da nossa dimensão, né? Então, tudo que está no campo da vida do espiritual, não tem como a gente documentar. Você abre a Bíblia lá em, sei lá, Ezequiel e lê a descrição de um querubim. Tenta desenhar um querubim, do jeito que está escrito lá. Ele tem 2 pernas e as 2 pernas são direitas. Como você consegue desenhar um cara que tem 2 pernas direitas? Fica estranho, né? Na nossa dimensão é uma coisa estranha. Cada querubim tem 2 corpos. A roda e o espírito do querubim fica sobre a roda. Para onde vira a roda, vira o querubim, mas são 2... Aqueles 2 ali é uma unidade. Como é isso? Entende? Então, tudo que você fala sobre vida espiritual, mundo espiritual, dentro do nosso mundo aqui como é que eu vou dizer? Físico. Físico, aristotélico, tridimensional e tal, a gente não consegue explicar. O inferno é uma delas. O inferno é uma delas, a transformação do corpo é uma delas. Veja, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Diz assim: amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como haveremos de ser. Então a gente não sabe nem... As nossas informações são muito limitadas. A gente não sabe como nós vamos ser lá na vida espiritual. Não, mas Jesus diz que andaremos à luz da Nova Jerusalém. É verdade, mas como a gente vai ser? Não dá para saber como vai ser o corpo, como vai ser... A gente não tem muitas informações. A gente tem a Bíblia, a teologia saudável, ela é baseada em revelação. Tudo que a gente sabe sobre Deus é porque Ele revelou a gente. Tudo que sair da revelação é invenção das pessoas. Mas Ele não revelou tudo. Ele revelou o que a gente precisa saber. Então, como é o inferno lá? Então, eu sei que é um lugar, sei que é de eterno, é o que eu sei. Mas pela Bíblia dá pra gente saber ou ter uma ideia de quem será lançado no inferno, né? Completamente. Completamente. O que a gente não consegue saber é todas as informações sobre como funciona o inferno lá dentro. Porque você tem o inferno de Dante, que tem os não sei quantos anéis, que não sei o quê, mas isso não é Bíblia. Tem o inferno dos crentes, porque na cabeça dos irmãos, o inferno é meio que a casa do diabo. Você já percebeu? Mas isso vem dos testemunhos de Rebecca Brown, Mary Baxter, é isso aí. Adão de Campos. É isso aí. Então, para eles, o inferno é um quartel-general do diabo. O diabo tem lá uma sala, uma mesa, reuniões, e aí, pessoal, hoje vamos falar como é que é e tal. Só que esse inferno é o da cabeça das pessoas. Na Bíblia, o diabo nunca foi no inferno na Bíblia. E nem irá, inclusive, porque lá o diabo nunca foi e nem irá, porque lá no juízo, depois do trono branco, a Bíblia diz que a morte e o inferno, e o diabo lá, e o inferno, serão lançados direto no lago de fogo. Mas nisso aí, então, na sua visão, o diabo não está no inferno, não é a morada de Satanás? Não, o diabo não mora no inferno. Na Bíblia, não.
A Bíblia não tem um texto que o diabo está lá no inferno atentando com garfo lá as pessoas, não sei o quê. Isso é a cabeça das pessoas. Mas onde vive o diabo, então? Ele é um espírito. Ele é um espírito. Que está solto. Soltinho da Silva. Teve uma época que houve uma teologia que dizia que o diabo estava preso e seria solto, né? Os presbiterianos creem assim. Crê até hoje. Assim. A doutrina reformada, ela entende que eles são amilenistas. E o amilenismo é uma doutrina que entende que nós estamos no milênio agora. E para a gente estar no milênio agora, o diabo tem que estar preso. Então o amilenista, ele acredita agora que Satanás está preso. Ele está preso faz muito tempo. E é um milênio não literal. Então, né, tem 2000 anos de cristianismo e o diabo está preso todo esse tempo. E isso aí é o milênio. E só vai ser solto na grande tribulação? Só vai ser solto, não na grande tribulação, não. O amilenista é pós, ele vai ser solto na volta de... Depois que terminar o milênio, com a volta de Jesus e tal, aí, com o glorioso retorno de Cristo, aí ele é solto para sair a enganar as nações. Mas ele está preso agora. Eu não tenho... O diabo preso... Peraí, se o diabo está preso agora, imagina se ele estivesse solto. É tipo uma prisão o pessoal do PCC, que tá preso, mas de lá de dentro Manda ele... tudo. Tipo isso. Comanda tudo. Então, mas se o diabo não tá no inferno... Minha risada não é por deboche, tá? Não. É porque... Não dá pra foi engraçado agora. Mas é um fato, né, também, né? Os caras tá lá e mandam em tudo. Exatamente. Né? Mas se o diabo não tá no inferno, ele é um espírito que tá aqui na Terra. Por que as pessoas colocam o inferno, então, como uma casa do Satanás, né? Então vamos lá. Você citou o livro da Rebecca Brown, que é A Divina Revelação do Inferno. Tem a Divina Revelação do Inferno e tem a Divina Revelação do Céu. É, isso aí. É esse o nome do livro? Acho que é. Eu acho até estranho. Não, ele veio para libertar os cativos. Tem esse e tem os dois A Divina Revelação. Eu acho que essa aí é do Mary Baxter, não é? Eu não lembro. A Divina da Rebecca Brown, a Divina Revelação do Inferno, é onde pessoal, dá um Google aí, escreve aí. Quem escreveu a Divina... das irmãs, as unhas... Na Divina Revelação lá do Inferno, ela diz, por exemplo, que o inferno tem um formato de um corpo humano. Quem decidiu isso? Quem disse isso? É a revelação dela. Então, está errado. A Bíblia não diz isso, não trabalha com essa possibilidade. E como ela é uma mulher, ela também diz que lá no inferno tem barata. O que uma barata fez? Eu não quero rir. Mas tá, no inferno tem barata. O que a barata fez para ir para o inferno? Tadinha. E não foi queimada, né? Um lugar exato. Então, essa ideia... Tipo assim, eu disse, tudo que a gente sabe sobre Deus, sobre a vida, é a revelação, é o que está revelado. A gente trabalha com as 4 linhas da Bíblia e chamamos isso de revelação. A Bíblia não diz que o diabo fica no inferno, a Bíblia não diz que o diabo mora no inferno, a Bíblia não diz que o diabo tem uma sala lá no inferno, que ele fica lá, é o QG do diabo. Não. A Bíblia diz que o inferno é para as pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador. Então, o perverso será lançado no inferno, assim como todas as nações que se esquecem de Deus. Eu acho que isso é... Salmos 9:17. Salmos 9. O ímpio será lançado no inferno, né? O ímpio será lançado no inferno, toda nação que se esquece de Deus. É o Salmo. Então, a Bíblia trabalha com essa é a revelação bíblica. Essa é a revelação bíblica. E as pessoas acham que o diabo é um antideus, no sentido de que ele é um deus igual, mas do mal. Também a Bíblia não diz isso. A Bíblia também, o diabo é uma criatura. O diabo é uma criatura de Deus. Se ele é uma criatura, ele não é igual a Deus. Porque nós trabalhamos, a igreja, muitas vezes, eu não vou dizer a igreja, não sei tudo sobre a igreja, mas muitos irmãos têm essa ideia de que o diabo tem o Deus do bem e o diabo é o Deus do mal. E eles estão se brigando entre si e o campo de batalha é aqui na terra. Então, a Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que o diabo, ele se rebelou contra Deus e ele está com os dias contados e ele está julgado, ele está sentenciado e a condenação está perto. É o que a Bíblia diz. O diabo não é coigual a Deus. Parece, falta uma satanologia bíblica, sabe? As pessoas pintam o diabo como se fosse quase igual a Deus
E se Deus cochilar, ele senta no trono e fala, tomei, já era, perdeu, perdeu. Não é essa a ideia, cara. Rival de Deus. Não é essa a ideia. Ó, eu não gosto de usar filosofia. Embora eu goste de filosofia. Eu não gosto de usar a filosofia para teologar. Mas vou usar aqui uma pitada. Deus é infinito. O diabo é finito. Se Deus é infinito e o diabo é finito, tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor. Não tem como o diabo... Aí eu vou usar, você usou o Lutero agora há pouco numa citação, eu vou usar ele agora. O Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. O diabo faz o que Deus quiser que ele faça. E é isso. Teve um reformador também que falou que o diabo é como se fosse um cachorro e Deus na está coleira. Na coleira, né? Um aí. cachorro na coleira de Deus. É né? o Lutero. É o Lutero, né? Agora, eu não lembro se é o Lutero, eu acho que é o Lutero. Mas agora, tem outra que também as pessoas falam, que o diabo está montando um time aí, que o diabo está buscando adeptos. A Bíblia não diz isso. Não tem um texto bíblico. Não tem nenhum texto. Que o diabo está falando, pessoal, eu acho que dá, vem comigo, porque se você estiver comigo, não sei o quê. Não. O diabo é um enganador. A filosofia do diabo é o seguinte, se não tem para mim, não tem para mais ninguém. Eu perdi? Perdi. Então eu vou estragar de todo mundo também, quanto mais pessoa fizer perder, para mim melhor. Essa é a filosofia. O diabo é um louco dando tiro para todo lado. Mas dentro dessa ideia que ele está montando um time, a gente não vai ter um respaldo bíblico. Mas hoje tem igrejas luciferianas. Tem a marcha do Exu. Não há limite para se criar deuses, não há limite para se criar pessoas que se identificam como satanistas. Né? Então seria um time. Então, mas falta... O diabo mesmo não reconhece isso aí na Bíblia. Entendeu? O diabo não está chamando... Vê na Bíblia se o diabo está tentando buscar correligionários para falar, é o seguinte, se você vier comigo, não sei o que e tal. Isso é a cabeça das pessoas. A nossa cabeça é uma fábrica de deuses. A nossa cabeça é uma fábrica de deuses. Então, tem pessoa que faz pacto com o diabo. Só que o diabo não está aberto para isso aí. O diabo da Bíblia não está aberto para isso aí. Isso é o diabo da cabeça das pessoas. Assim como o inferno da cabeça das pessoas é uma coisa. E o céu das pessoas, que é o pessoal tocando harpa. Então, tem o céu das cabeças das pessoas e o céu da Bíblia. O inferno da cabeça das pessoas e o inferno da Bíblia. Nessa questão de céu e inferno também, a gente tem que entender que todas as pessoas que morrem, as pessoas colocam asinha nela e falam que Deus o tenha. É uma estrela que está brilhando no céu. Cara, foi morar no céu, está em um lugar de descanso. E aí? Cara, até onde a pessoa está no mundo sem reconhecer a Jesus? Não, a filosofia humana é a seguinte. Morreu, tá salvo. Ó a cara dele no caixão. Parece que tá dormindo. Não é assim que as pessoas falam? Tá descansando, né? Tá descansando. Então é salvo. Entendeu? Então, pela cara que o peão faz lá no morto, significa que ele tá salvo. E eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é assim. Só que a nossa cabeça vai criando mitos, vai criando coisas, e a gente... Aí a teologia que eu chamei, a teologia nossa de cada dia, é sempre trabalhada com as cores que nós demos. Na nossa teologia, por exemplo, o anjo tem asa, e na Bíblia não tem. Anjo é um ser bonito, mas na Bíblia é estranho. Então, aonde na Bíblia tem anjo com 2 asas? Não tem, em lugar nenhum. O cupido com a flechinha. Não tem. Anjo não tem asas na Bíblia. Mas e os querubins? Querubim não é anjo. Vamos lá, anjo é mensageiro. Os mensageiros que aparecem na Bíblia não são alados. Mas tem um anjo que voa. Mas nós também vamos ser arrebatados e não vamos criar asa. Tem os serafins, né? Serafins também não são anjos. Porque anjos, a palavra hebraica para anjo significa mensageiro. A palavra grega é a mesma coisa. Ângelos do grego, ou malach lá para o hebraico, é mensageiro. E significa mensageiro mesmo, aquele que leva mensagem. Gabriel é um anjo. Ele vem com a missão de trazer mensagem de Deus. Esses caras, esses seres, são seres pessoais, eles não são alados. Pelo menos na Bíblia não aparece anjos com asas, entende? Mas eu estou dando um exemplo, né, de que uma coisa é o que nós vemos e outra coisa que está escrito no texto. Então, no inferno é a mesma coisa, com os anjos é a mesma coisa, com o céu é a mesma coisa. Então, a gente tem que separar. A nossa crença tem que ser baseada no texto bíblico. Se está baseada no texto bíblico, beleza.
Perfeito. Pastorzão, eu encerro aqui agora com essa pergunta, deixando um abraço a todos que estão nos acompanhando, interagindo conosco e perguntando aqui sobre o pastor Carlos Eduardo. Antes de chegar aqui no estúdio, eu estou em São Paulo, no estúdio CNF, né, pastor? Estúdio CNF aqui na Avenida Paulista, se você é de São Paulo e está em projeto um podcast e ainda não tem um estúdio, faça uma visita aqui na Avenida Paulista, procura depois, já está nas redes sociais CNF. Tem o Instagram, chama Crescendo na Fé lá no Instagram, não é? Estúdio CNF. Estúdio CNF. Estúdio com S mudo, né? Estúdio CNF. Procura, venha conhecer a estrutura aqui, ó, fantástica mesmo. Pastor Carlos Eduardo iria participar comigo hoje, co-host, mês de agosto. Ele vai estar comigo fazendo co-host em todos os podcasts, mas houve um imprevisto e ele me falou que não ia chegar a tempo, mas para eu ir fazendo, que talvez no final ele chegaria, mas chegou o final, ele não chegou, então é porque não deu certo. O pessoal perguntou. Pensei que hoje eu ia conhecer esse servo de Deus, não vai ser hoje. Ia ser um debate, eu queria fazer um debate hoje entre o pós e o pré, né? E a minha pergunta... Quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu? E a minha pergunta é até relacionada a isso. Pastor, o senhor não acha injusto, não? Vamos lá. Um crente passou 30 anos servindo a Jesus. 30 anos ali, sendo piedoso, lutando para viver uma vida santificada, piedosa diante do Senhor. E a grande tribulação está para acontecer. Esse crente que está lutando para ter uma vida piedosa há mais de 30 anos, para ser salvo, para ser arrebatado e ir para o céu, de repente entrar na grande tribulação juntamente com um cara que viveu uma vida promíscua, perversa lá no mundo. Então, dentro dessa perspectiva, tem como a gente permanecer firme nessa visão pós-tribulacionista, que tanto aquele que viveu uma vida piedosa, lutando para ser salvo, entre aspas, né? Para ser arrebatado, para ir para o céu, entrar na grande tribulação com uma pessoa que nunca quis reconhecer, nunca quis abandonar a sua vida pregressa, nunca quis dizer não ao pecado. Não seria injusto o Senhor deixar essa pessoa que viveu uma vida piedosa sofrer na grande tribulação juntamente com os perversos, com os ímpios? A vida do cristão é sofrer. A vida do cristão é sofrer. Jesus Cristo, quando nos chamou para sermos suas testemunhas. E a palavra testemunha em grego é mártir. A palavra testemunha é mártir. Eu gostaria de sofrer? Não. Não gostaria de sofrer. A primeira pessoa que falou grande tribulação na Bíblia foi Jesus Cristo, no Novo Testamento, em Mateus 24. E ele disse que a grande tribulação é um período de perseguição, que os discípulos dele, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Eu não gostaria, a doutrina pré-tribulacionista é muito legal, eu queria muito ser pré-tribulacionista, mas, infelizmente, a Bíblia diz que essa perseguição vai crescendo, crescendo, até ao ponto de que Jesus Cristo vai voltar. Então, quando você olha, por exemplo, vou ler aqui um texto de Tessalonicenses. A gente trabalha sempre com Tessalonicenses 4, mas só para... Enfim, Tessalonicenses. Lá diz que ele vai voltar para dar em paga aqueles que nos atribularam. A grande tribulação é a perseguição contra a igreja. Seria legal marcar um programa só sobre isso, mas eu agradeço. Boa. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez por Tamo aceitar junto. o convite, por me receber aqui. Uma grande bênção, sempre ouvir. Amém. Eu sou ministrado sempre por Deus através da vida do Senhor. Tá? Glória a Deus. Deus abençoe. Recadinho especial para você de Curitiba, região, estado do Paraná ou de outros estados que tem condição de participar conosco da segunda edição do Eu Acredito, Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, a partir das 17 horas, serão 4 horas de imersão relacionada ao Apocalipse. E na oportunidade, terão aí 2 sumidades na área escatológica. Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista, e pastor Carlos Cardoso, que é pré-tribulacionista. Eu disponibilizei aqui para você o link, está no chat aí. Você pode clicar nesse link que vai te direcionar ao nosso grupo no WhatsApp, o grupo do Eu Acredito Podcast. E aí, na sequência, nesse podcast aqui, eu já vou enviar o link para você se inscrever na nossa imersão no dia 23 de agosto. Então, clique no link aí agora e vá para o nosso grupo no WhatsApp
para você participar de forma presencial conosco no dia 23 de agosto, na imersão no Apocalipse. Eu vou nessa, agradeço aqui aos estúdios CNF por nos receber de uma forma tão especial. Agradeço também ao pastor César por ter me apresentado o Diego e o Instituto Thaís Coy. Eles são top, né? Glória a Deus pela vida deles. Diegão, obrigado, Deus abençoe. Olha o sorriso do pastor César também, ó. Aqui, ó. Olha o meu aqui, ó. É isso aí, todo mundo de sorriso bonito. Eu vou nessa, com a graça de Deus, semana que vem a gente volta com mais episódios do Eu Acredito Podcast. Deus abençoe, até mais.